Bom dia, amados. A paz do Cristo esteja com cada um durante todo este dia, durante toda esta semana que se inicia. A verdadeira paz é um estado de consciência. Resulta da gradual superação do ego e da constante sintonia com as leis cósmicas. Em níveis mais elevados, esse processo permite ao indivíduo a perfeita identificação com o universo, trazida no comportamento ético e no amadurecimento psíquico. A paz está ao alcance de todos, na medida em que cada um se conscientizar de sua condição de ser humano, destinada à plenitude e felicidade planificadora. A paz surge de atos corriqueiros e apagados, um aceno amigo ao companheiro que passa, uma palavra de incentivo a quem enfrenta dificuldades, breves momentos de atenção a quem necessita desabafar o coração, um copo de água a quem tem sede, um pedaço de pão a quem sofre com fome. Gestos simples, possíveis de serem inseridos no repertório de cada um. Por essa razão, aprende a considerar a paz como uma conquista que podes alcançar em ti mesmo. Primeiro, a fim de estendê-la aos outros depois. Lembra disso e faz o possível para que a paz que buscas no mundo comece a surgir dentro de ti. Compreensível que o mundo almeje a paz para todos. A paz para todos, porém somente se estabelecerá quando cada um alcançá-la em seu próprio interior, transformando a consciência pacificadora em solo fértil para a pacificação das almas. E bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que em todas as culturas, artistas e filósofos, místicos e cientistas apoiaram o pensamento na harmonia cósmica, legando obras de admirável beleza e sabedoria. De fato, um olhar mais detido sobre a criação nos revelará o harmonioso concerto em que vibram todas as expressões da obra divina. Constelações bordam de luz a treva noturna. O alvorecer é um poema de cores se espalhando sobre o horizonte. As águas dos rios vencem obstáculos, contornando rochas, a fim de se
fundirem ao mar. Tudo vibra, renovando-se constantemente. Assim também com a alma humana. Trazes contigo o universo interior. Teus pensamentos podem ser como estrelas, iluminando a sombra da ignorância. Tuas palavras podem constituir um poema de amor e fraternidade, colorindo a convivência junto àqueles que seguem contigo. Teus gestos terão a força dos rios, vencendo as rochas do preconceito e da indiferença. Se mantiveres a correnteza da compaixão e da tolerância, impulsionando-te para o mar do amor divino. Pensa nisso e constatarás que a paz revelada na harmonia universal pode e deve surgir e consolidar-se no teu universo interior. Constatarás aos poucos que podes construir um fator de paz onde quer que a vida te situe, servindo e amando, compreendendo e auxiliando. E da mesma maneira que a obra divina expressa a perfeição do Criador, teu universo interior, harmonizado e pacificado, revelará a presença de Deus em ti. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Bendito e louvado seja este novo dia, esta nova semana que se inicia. Que a paz se estabeleça em todos os lares, em todos os lugares, mas que essa paz se estabeleça principalmente no coração da humanidade, no coração dos homens de coração endurecido. Que essa paz esteja presente nos lugares que se encontram em guerra, em atrito. Que essa paz esteja nos lares, nos seios familiares, no meio dos irmãos. Mas que essa paz principalmente esteja dentro do coração de cada um de nós, pacificando a todos. E que assim seja, graças a Deus. E obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigada, Senhor, por esta semana que se inicia. Obrigada, Senhor, por mais um dia. E que a paz do nosso Mestre Jesus se estabeleça. Que assim seja, graças a Deus. E graças a Deus. Eu não estou conseguindo sair daqui, deste lugar. Por quê? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. E vamos fazer as nossas vibrações para este dia, para esta semana, para que a nossa vida possa transcorrer em paz, para que nós possamos viver essa paz dentro de nós, né? O que é que está parando aqui? Que nós possamos ser a luz do mundo, o sal da terra. Que nós possamos levar a luz aonde nós formos. Iluminar tanto a nossa vida, quanto daqueles que andam junto conosco, que estão do nosso lado. Seja a luz do mundo,
Siga o exemplo de Jesus. Sirva como ele serviu. Ame como ele amou. Ande pelos mesmos caminhos que ele percorreu quando esteve na terra em forma de homem, para nos ensinar a sermos melhores, a progredir como seres humanos, a amar o próximo, a perdoar e conseguir encontrar o reino dos céus dentro de nós. Seja sal da terra e luz do mundo. Traga a luz para a sua casa. Traga a luz para a sua vida. E traga a luz para a vida dos outros. Faça a diferença. Faça a diferença no mundo. Faça a diferença na vida de alguém. Dê sabor à vida do seu próximo. Alguém que precisa de um olhar de amor. Espalhe a mensagem do amor do Cristo para todas as pessoas. Onde você for, traga o sabor para a vida de quem se encontra triste e sem esperança. O sal da terra dá sabor ao mundo, à vida das pessoas. A luz guia, a luz mostra o caminho. E a palavra de Deus, o nosso Pai, ela é luz para nos guiar e iluminar o nosso caminho, aonde nós formos, em todas as direções. Então seja instrumento do Cristo, seja instrumento de pacificação. Deus te chamou para ser luz, onde se encontrar as trevas. Jesus, o nosso Mestre, é a luz do mundo. E nós somos os pavios. Jesus é a luz do mundo. E nós somos os pavios, os trabalhadores da última hora. Então eu convido você a conhecer Jesus, a seguir os passos que Ele nos ensinou a caminhar, e que com Ele nós possamos aprender a sermos melhores, a evoluir e tornar esse mundo um mundo melhor. Conheça Jesus e saiba o que Ele quer que nós aprendamos. Quem serve ao Cristo, a luz do mundo, nunca andará na escuridão, pois Ele mostra o caminho, Ele guia no caminho da redenção, nos altos e baixos da vida. Ele estará nos guiando, nos orientando. Então não perca a sua fé, não perca a alegria de viver, não perca a sua essência. Bom dia a todos. E hoje é segunda-feira, 22 de setembro, e eu convido você a florescer. Floresça onde seu coração desejar criar raízes e onde Deus te colocar. Se você não florescer no pouco, também não vai florescer no muito. Florescer é saber esperar o tempo de Deus. Portanto, todo dia,
sementes de certezas nós devemos plantar, tanto no nosso coração, como no coração do nosso próximo. E que nós caminhemos com fé, mesmo que seja no deserto, pois Deus nos proverá o suficiente. E Jesus, o nosso mestre, falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, com certeza, sempre teremos que enfrentar os desertos da nossa vida, passar por dias difíceis, ter que remover montanhas difíceis para nós continuarmos a nossa jornada por os caminhos de Deus. Jesus não falou que ia ser fácil, mas também não falou que era impossível. Só basta a gente ter força de vontade, ter fé, acreditar que a gente consegue se levantar, a gente consegue encontrar a luz no fim do túnel, a gente consegue florescer mesmo no deserto. E quando Deus te leva para o deserto, é para te mostrar quão dependente dele tu és. Quando ele permite que nós passemos pelos desertos das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias escolhas, é para mostrar que somos totalmente dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus na nossa vida, que nós precisamos aumentar a nossa fé, deixar essa fé crescer dia a dia. E lembre-se, Moisés viu mais Deus no deserto do que no palácio de Faraó. E é no deserto que a gente encontra Deus. É na dor, no sofrimento, nos dias difíceis, nos dias de tormentas, de aflição, que nós encontramos Deus. A gente não encontra Deus quando tudo está bem, quando nada me falta, quando nada me dói. Eu nem tenho tempo para pensar em Deus quando a minha vida anda tudo perfeitamente. A gente só tem tempo para pensar em Deus, a gente só busca Deus quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente está afundando no mar de lama em que nós mesmo mergulhamos, com a nossa improvidência, com a nossa desobediência às leis de Deus e às leis dos homens, pela nossa própria imprudência, né? Então, no deserto, a gente aprende a valorizar aquilo que a gente não valoriza normalmente. Na falta. É na falta que a gente aprende a valorizar aquilo que a gente tinha e a gente não dava valor. O prato de comida, um copo com água. Um copo com água no deserto tem um valor imensurável. Então, às vezes, a gente precisa estar no deserto para a gente aprender a valorizar o que nós temos hoje. Se você acordou, seja grato. Teve gente que não conseguiu chegar ao dia de hoje. Se você está vivo, agradeça. Tem irmãos nossos que fecharam seus olhos pela última vez. Se você tem o que comer, agradeça. Tem pessoas que não comeram pão seco no dia de hoje. Então, tudo nós temos que dar graças a Deus, para não ter que perder. Pergunte a quem tem fome o que ele gostaria de receber. Pergunte ao doente
o que se encontra entrevado em uma cama, o que ele gostaria de ter na vida. Pergunte a quem está morrendo o que é valioso para ele e o que ele gostaria de ter. Então não espere perder. Não espere se encontrar no deserto para você aprender a ser grato a Deus pelo aquilo que nós temos hoje. É no deserto que a gente tem que se virar e tentar sobreviver. É no deserto que a gente senta para chorar. E é através dele que a gente começa a usar a sabedoria e a oração, ao invés da inteligência e da força. É só no deserto que a gente aprende a buscar Deus através da oração, que a gente se põe humilde de joelhos para fazer ao menos uma prece e pedir perdão. Então, seja grato ao que você tem hoje. Floresça onde estiver e agradeça. Esforce-se para oferecer o que tem de melhor, de mais belo, de mais precioso. Bom dia a todos. Façam os vossos pedidos, as vossas intenções, com todo o vosso coração. A Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria Santíssima, a nossa Mãe, Mãe de Jesus. Você que está passando por algum problema, você que está passando pelos seus desertos neste momento, enfrentando dificuldades, problemas que você acha que não tem solução, problemas difíceis, doenças graves, se pega com Deus, procura a solução através da oração e Deus te mostrará o caminho. Pedro, por favor, você está me desconcentrando. Então vamos fazer a nossa parte, né? Avante com fé, mesmo que seja no deserto, pois Deus nos proverá tudo aquilo que nós precisamos. Deus dará aquilo que nós precisamos. As árvores, as aves, os pássaros, eles não trabalham, eles nada produzem. E você nunca viu um pássaro morrer de fome. Eles não passam fome, eles não passam necessidade. E eles vivem felizes, sem preocupação, sem pensar no dia de amanhã, pois eles sabem que a natureza sempre irá lhes oferecer aquilo que eles necessitam. E assim é Deus na nossa vida, né? E quando Deus nos leva para o deserto, é para nos mostrar que nós somos dependentes dele, que nós precisamos dele, mas que nós somos fortes e somos capazes de encontrar a solução, de encontrar a luz no fim do túnel, que nós somos capazes de florescer mesmo no deserto em que nos encontramos. É na dificuldade que nós aprendemos a ser forte. É na dificuldade, na dor, no sofrimento que nós aprendemos o quanto nós somos fortes e o quanto nós conseguimos carregar nesses ombros frágeis. No deserto a gente aprende, né? Muito mais do que na abundância, né?
A gente aprende muito mais na dor. Quando a gente está passando por momentos difíceis, é um momento de maior aprendizado para a nossa vida. E é quando muitos buscam a Deus, quando muitos aprendem a dobrar os joelhos e se renderem às graças de Deus. Então a gente tem que agradecer a Deus, né? Até pelos dias difíceis. Até pelos dias difíceis, porque tudo nesta vida, né, serve de aprendizado. As pessoas difíceis que passam pela nossa vida, elas nos ensinam muito mais do que aquelas que vivem nos bajulando, do que aquelas que vivem passando a mão na tua cabeça. Aqueles que nos criticam, eles nos ensinam a olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas faltas. Se as pessoas sempre estão nos elogiando, nunca falam, nunca criticam, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não sabe onde precisa mudar. Então a gente tem que agradecer até pelas pessoas difíceis que Deus coloca na nossa vida, para testar a nossa fé, para testar a nossa paciência. Então seja grato, né? Seja grata a Deus, que tudo provê na nossa vida. Obrigada a Deus pelo dia de hoje, por tudo que já deu certo e pelo que ainda vai dar. Obrigada a Deus pela força que me concede todos os dias para superar as minhas fraquezas, as minhas imperfeições. Por tudo, Senhor. E eu entrego em tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos, ó Deus da vida. Eu entrego os meus planos, os meus sonhos, a minha vida, a minha casa, a minha família e todos aqueles a quem eu amo. Eu agradeço, Senhor, pela proteção e por estar sempre do meu lado, em todos os momentos da minha vida. Eu agradeço por ter o melhor provedor, o maior libertador e o melhor pastor e salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigada, Deus. Eu agradeço por ser o meu refúgio nos momentos de solidão e nos dias difíceis. Eu agradeço por me dar a vida e abençoá-la com pessoas maravilhosas, por me dar pessoas para eu cuidar e por me dar pessoas para de mim cuidarem. Eu agradeço por me dar a chance de ser uma versão melhor de mim mesma e me guiar pelos caminhos incertos da vida. Obrigada, Deus, por me dar sabedoria e felicidade, por me dar livre-arbítrio para tomar as minhas próprias decisões e aprender com meus erros e acertos. Obrigada a Deus pelas bênçãos que concede a mim e a minha família, pela força que me dá a cada dia diante dos obstáculos e pelas pessoas ao redor da minha vida que tornam os meus dias mais significativos.
Obrigada, Deus, pela energia que alimenta a minha vida. Por ser sempre me salvar dos abismos em que muitas vezes eu me encontrava. E você já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu a Deus por todas as maravilhas da vida? Pela saúde, pela família, pelo lar? Porque as pessoas só sabem reclamar, só sabem falar daquilo que não tem e não lembra das coisas maravilhosas que tem à sua volta, até que esteja prestes a perder. Muitos não lembram de agradecer pela saúde, até que esteja doente ou prostrado em uma cama. Muitos não lembram de agradecer o pão de cada dia, o emprego que tem, até perder. Então, meu irmão, não espere perder para você saber o quanto aquilo era valioso para você. Não espere perder a sua saúde para você ver o quanto a saúde é valiosa. Não espere perder um ente querido seu para você saber o quanto aquela pessoa era especial para você, o quanto ela valia para você. Não espere perder para aprender a ser grato pelas coisas boas que Deus nos dá todos os dias. O trabalho, a capacidade de ser útil que nós temos. Todos nós podemos ser úteis para alguém. Todos nós podemos auxiliar alguém. Todos nós podemos ser sementes, distribuir, auxiliar os pequeninos filhos de Deus. E Jesus falou que aquilo que nós fizermos por um dos seus pequeninos, era Ele que estaríamos fazendo. Então, tudo que nós fizermos de bom ou de ruim com o nosso próximo, nunca se esqueça que é o próprio Cristo que nós estaremos fazendo. Tá estranho essa imagem? Tá um pouco estranho. Acho que foi o efeito que eu coloquei. Ficou um pouco estranho aqui, mas eu não consigo mudar agora. Mas não tem importância. Vamos continuar, pois o que importa não é a minha imagem, né? O que importa é ouvir a palavra de Deus, né? É a mensagem de Deus. É a oração, esse momento de vibração intensa. Esse momento de emoção por estar na presença de Deus. Por estarmos aqui reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus falou: onde estiverem 2 ou mais pessoas em meu nome, ou em nome do meu Pai, eu lá estarei. Ou enviarei os meus eleitos para me representar. Então, podemos ter certeza que os auxiliares do Cristo estão aqui a nos visitar. Estão aqui para receber as nossas vibrações e distribuir por todos os lugares necessitados. Receber as nossas preces para levar aos nossos irmãos que sofrem, né? Para esses países em guerra. Eles aproveitam a nossa energia, a vibração do momento, para levar essa vibração ao coração dos pequeninos do Cristo que sofrem neste momento. Então nós pedimos: derrama, Senhor. Derrama em nós a tua unção e faça o impossível se realizar em nossas vidas e na vida desses irmãos que sofrem, que padecem. Se for da tua vontade,
e se for do nosso merecimento. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos e livramentos que nos concede todos os dias. E nós pedimos, Senhor, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida desses irmãos que estão aqui comigo em oração e também os seus familiares. Cuida de todos os doentes, Senhor, os necessitados de amparo, de proteção, de luz, de fé e de esperança. Cuida desses irmãos que sofrem pelo mundo afora, desses irmãos que se encontram nesses países que estão em guerra, esses países que esqueceram de amar, de distribuir a paz no meio do seu povo. Auxilia, Senhor, os bons anjos, os espíritos de luz, para que eles levem a paz a todos esses lugares, a todos esses irmãos necessitados, mas que Ele leve essa paz principalmente para o coração do homem endurecido, Senhor, para que possa amolecer o coração desses homens, desses governantes, para que eles possam entender, Senhor, a obrigação e a responsabilidade deles diante de seu povo, diante da sua nação, que é zelar, cuidar, proteger e não pôr em risco a vida daqueles que estão sobre seu comando. Obrigada, Senhor, e cuida de nós. Obrigada por nunca desistir de mim e por jamais me deixar sozinha. Eu não sou nada, Senhor. Nós não somos nada sem o teu amor, sem o teu cuidado e sem as tuas graças. O que somos de nós sem Deus? O que é de você sem Deus? Você já imaginou se com Deus já está difícil? Imagina se nós tirarmos Ele da nossa vida. Se nós não trouxermos Ele para fazer parte da nossa vida, para fazer morada em nossos corações, o que será da humanidade sem fé, sem esperança, sem Deus? Deus, Ele continua sendo Deus, independente da nossa fé, independente do nosso acreditar. Ele continua lá, Ele continua sendo Deus. Mas e nós sem Ele? Nós somos o quê? O que sou eu sem Deus? Uma folha ao vento, sendo levada pelas tempestades. O que é você sem Deus? Como você vai sobreviver sem fé, sem esperança de dias melhores, sem acreditar que esse deserto que você está enfrentando neste momento vai passar, é apenas uma fase, mas que vai passar? Que seria, meus irmãos, de nós, se nós não tivéssemos essa fé no nosso coração, de que a vida é feita de fases, fases boas, fases ruins, mas que vai passar, é apenas um momento difícil, mas que Deus vai nos guiar para a solução. Deus está agindo, Deus está no controle de tudo, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente não perceba, mas Ele está agindo, Ele está no controle, mesmo que você não acredite, Ele vai estar lá
Ele não vai deixar de existir. Só porque você não confia, só porque você não acredita mais, só porque Deus não faz parte da tua vida, não quer dizer que Ele não está ali, do teu lado, esperando você abrir a porta para Ele fazer parte da tua vida. Porque Deus não entra em casas fechadas. Deus não entra em corações que se fecharam para Ele. Porque Ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos. Então, Ele obedece ao nosso livre-arbítrio, né? Não é o bem obedecer a palavra, mas Ele respeita o livre-arbítrio de quem não quer Deus na sua vida, de quem não acredita. Mas Ele nunca desiste. Ele nunca vai te deixar de estar ali com a mão estendida, esperando que você estenda a sua também, esperando que você abra a porta e convide Ele para vir fazer morada constante na tua vida e no teu coração. Então, que onde nós formos, que o Senhor passe à nossa frente, nos guiando pelos melhores caminhos. Se nós errarmos, que Deus nos corrija. Se nós cairmos, que Ele nos levante. Se nós nos sentirmos fracos, que Ele nos fortaleça. Se as nossas forças faltarem, que Ele possa nos levar em seus braços, como naquele momento das 2 pegadas na areia. Aquele momento onde só se via 2 pegadas na areia, em que você achou que eram as tuas pegadas e que Deus te abandonou. Neste momento destas 2 pegadas, foi o momento em que Ele te carregou nos braços. Então não duvide, né? Não duvide. Que Deus todos os dias Ele possa nos fortalecer, nos amparar, e que Ele esteja sempre presente na nossa vida, a nos guiar pelos caminhos incertos, a nos orientar quando nós nos encontrarmos desorientados, sem caminho, sem perspectiva nenhuma. Que Ele possa nos intuir bons pensamentos, que nós possamos ouvir a voz de Deus aqui dentro de nós, pois Deus encontra diferentes formas de conversar com você, de conversar comigo. Então, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Veja quem tem olhos para ver. Abra os seus olhos. Presta atenção à sua volta. Deus, às vezes, está te mostrando o caminho. Deus está te dando a resposta para as tuas perguntas, para os teus questionamentos. Mas você não vê. Você não tem olhos para ver, você não tem ouvidos para ouvir. Presta atenção à sua volta. As respostas que Deus manda para a tua vida. E muito das suas vitórias tem a ver com a fé que você tem, o que você teve, e com a capacidade de resistir às provas e não desistir.
A vontade do Senhor tem que ser a nossa vontade. E não querer as coisas no nosso tempo, mas no tempo certo de Deus. Pois na vida tudo tem o momento certo das coisas acontecerem. Nem antes, nem depois. É no momento exato. Assim como o relógio marca a hora exata. Meio-dia é meio-dia. Não é um minuto antes, nem um minuto depois. Um minuto antes de meio-dia é 11h59. Um minuto depois de meio-dia é meio-dia e 1. E assim a vida de Deus. As coisas de Deus têm um momento certo de acontecer. Tem um momento certo em que Ele vai agir. E Deus só age quando a gente já aprendeu aquilo que Ele queria que nós aprendêssemos. Tem coisas que Deus permite que nós passemos para que nós aprendamos. E tem coisas que Ele nos dá somente quando nós já aprendemos a nossa lição. Então preste atenção. Preste atenção que Deus quer que você aprenda. O que você precisa aprender para que a dor passe mais rápido. Para que você sare mais rápido e pare de doer. Preste atenção aos sinais. Por que está doendo? Por que está doendo? Porque Deus permitiu. Se Deus permitiu é porque tem um motivo justo. Então observa. Começa a observar, começa a fazer as tuas reflexões de vida. O que Deus quer de mim? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Porque essa dor tem que parar. Essa dor tem que cessar. Mas para essa dor cessar, eu preciso me modificar. Eu preciso saber aquilo que Deus quer que eu saiba. Eu preciso saber a valorizar mais a minha vida. Eu preciso saber amar mais o meu próximo. Eu preciso seguir por outros caminhos na minha vida. Eu preciso aprender a buscar Deus na minha vida. O que Deus quer. E você vai encontrar a resposta. Se você parar por 1 minuto, fizer a tua prece sincera, não é uma prece decorada, não é uma prece citada, é uma prece que saia do fundo da tua alma. É você conversando sinceramente com Deus. Senhor, me mostra o que eu preciso aprender com essa dor. Me mostra o que eu tenho que aprender para crescer, para evoluir. Me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Me mostra, Senhor, qual o melhor caminho, qual a melhor solução. Esteja preparado, porque Ele vai mostrar. As respostas virão e você vai encontrar o caminho, a solução, aquilo que às vezes estava diante de você, na tua frente, e você não conseguia enxergar. De repente, seus olhos, parece que você tira uma máscara dos olhos e você enxerga. A resposta estava ali diante de você e você não estava conseguindo enxergar. E tudo é neste momento em que nós nos modificamos, em que nós aprendemos a buscar Deus. É quando nós aprendemos que só Ele pode modificar a nossa vida. Só o amor
o nosso amor a Deus. Não é o dele por nós, porque o dele nunca foi embora. O amor de Deus sempre esteve presente em todas as criaturas. O amor das criaturas é que esfriou. Nós é que nos distanciamos de Deus. Então, quando nós aprendermos a buscar a Deus de verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, aí nós estamos prontos para enxergar a realidade que estava ali diante dos nossos olhos. E para amar a Deus, você precisa amar o seu próximo. É a hipocrisia do ser humano dizer que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, não consegue perdoar, deseja o mal para o seu próximo, julga o seu próximo. Não adianta dizer que ama a Deus e não mostrar com atitudes o seu amor a Deus através do próximo. Porque a gente não pode esquecer das palavras do Cristo, né? Que tudo que nós fizermos aos filhos pequeninos dele, era ao próprio Deus que nós estaríamos fazendo. De bom ou de ruim. O prato de comida que nós damos ou negamos ao nosso próximo, é a Deus que estamos negando ou dando. Então não se esqueça disso. Para amar a Deus, você precisa desenvolver a lei do amor, do perdão e da caridade para com o teu próximo. Então Deus nos permite que passemos por dificuldade para nos fazer chegar aonde Ele quer. E é só através da dor que nós chegamos aonde Deus quer que a gente chegue. Então repita sempre para você mesmo, todos os dias, o que o Senhor quiser fazer. Qualquer que seja o seu plano de Deus na minha vida, eu vou aceitar. E por mais difícil que tenha que ser, eu vou aceitar. Pois o amor de Deus pelos seus filhos vai muito além da nossa compreensão. E nós achamos que para Deus mostrar o amor que Ele tem por nós, tudo tem que ser feito de acordo com a nossa vontade. Porque senão Deus não é bom, senão Deus não nos ama, né? Se Ele não atende aos nossos pedidos, às nossas preces, se Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, é porque Ele esqueceu de nós, é porque Ele não me ama. Não, Deus não nos dá, porque Ele nos conhece tão bem, que Ele sabe que se nos desse aquilo que nós estamos pedindo, nós iríamos sofrer muito mais com aquilo do que recebendo o não. Às vezes o não de Deus é um sim para a nossa vida, um sim para a nossa salvação. Então confie no não de Deus. Quando você receber o não da vida, o não de Deus, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Então que nós aprendamos a aceitar a vontade de Deus acima dos nossos desejos. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade acima dos meus desejos. Porque Jesus falou que nós nem sabíamos o que pedíamos. Jesus falou, eles nem sabem o que
pedem. Às vezes pedem coisas que vai levá-los a se distanciar de Deus, que vai levá-los a um sofrimento muito maior. Ai, Deus não permite. Na sua misericórdia infinita, nós recebemos o não. E muitas vezes a gente não se conforma com esse não. A gente quer receber um sim de qualquer forma. E nós temos livre-arbítrio dado por Deus para poder escolher. Se nós teimarmos em querer que seja feita a nossa vontade, será feita. Se nós insistirmos, em desobedecer à vontade de Deus, será feita a nossa vontade. E também acarretará o sofrimento bem maior, que Deus queria evitar quando Ele disse não. E nós não compreendemos. O amor de Deus pelos seus filhos vai muito além do que nós podemos compreender, Nós ainda não temos condições de entender a vontade de Deus, de entender os muito não que nós levamos da vida. Mas nós temos livre-arbítrio ainda para escolher, para fazer as nossas escolhas. Mas também temos responsabilidade de arcar com os nossos erros, de arcar com as nossas escolhas. Se nós temos livre-arbítrio para decidirmos a nossa vida, mesmo contra a vontade de Deus, nós temos que ter responsabilidade e humildade para aceitar as consequências do que virão, sem se lamentar, sem blasfemar contra Deus, sem dizer que Deus foi injusto, que Deus se ausentou, que Deus não te ama, porque Ele permitiu que você colhesse o fruto amargo do seu próprio plantio, das suas próprias escolhas. Então é isso, meus irmãos. Se observe, se olhe, se vigie. Vigie seus pensamentos, vigie suas atitudes. O que pode fazer para melhorar, para agradar a Deus? O que nós podemos fazer para sermos melhores? O que eu estou fazendo hoje da minha vida, com a minha vida e com as minhas decisões? Será que são boas? Será que a colheita do meu plantio hoje está sendo boa? Será que eu colherei bons frutos daquilo que eu estou plantando hoje? Nós temos que observar. A nós, orai e vigiai. Orai e vigiai as nossas atitudes para com nós mesmos, para com o nosso próximo, com o nosso semelhante e para com Deus. Então, vamos nos observar, sem precisar julgar, nem se condenar, apenas aceitar que você errou, mas também que você pode acertar. Todos somos falhos, todos erramos. O importante é reconhecermos os nossos erros, reconhecer que erramos, mas desejar se modificar. Se você errou muito no passado, hoje você está consciente de que você errou.
Hoje você está consciente de que você não mais faria o que você fez? Você se arrepende daquele ato que você cometeu? E você deseja se modificar, caminhar diferente dali para frente? Então se perdoe, se auto-perdoe e siga esse novo caminho sem errar mais. Como Jesus falou, vá e não peca mais. Vá e não pecas mais. Então a gente não pode mudar o passado. A gente não pode desfazer aquilo que já foi feito. Mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. A gente pode tentar se modificar e plantar coisas melhores, fazer coisas melhores, ser útil, né? Andar pelos caminhos que o Cristo andou através dos ensinamentos deixados por Ele. Isso é tudo, né? Então pare de se condenar. O importante é reconhecer o erro, aprender com ele e tentar se modificar. Pare de tentar fazer as coisas do seu jeito e deixe Jesus ser o seu guia de hoje em diante. Deixa que Jesus te guia por novos caminhos. Pare de tentar ser impecável, pois impecável nenhum de nós somos, infalível nenhum de nós somos, né? Só um minuto, deixa eu fazer isso aqui. Então pare de tentar ser impecável e comece a ser bom, comece a ser útil. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas nós temos que nos modificar. Ele nos ama do jeito que somos, mas Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos sendo como somos hoje, ou como você é. Então, por isso que é preciso que a gente precise se transformar. Deus, Ele nos ama com nossos erros e nossos acertos, mas Ele quer que nós acertemos mais do que erremos. Que os nossos erros não nos afastem tanto dos caminhos de Deus. Tornar-se como Cristo. Nós temos que nos tornar como Cristo. Sua imagem e semelhança. Mas isso tem a ver com nossa persistência. Para sermos a imagem e semelhança do Cristo, tem a ver com a persistência em ser bom. Continuar persistindo no bem. Continuar persistindo no amor, na caridade, ser caridoso, na humildade. Os humilhados serão exaltados, disse Jesus, né? O próprio Cristo foi modelo de humildade. Ele era rei, filho de Deus. E, no entanto, ele se fez humilde, filho de pobre carpinteiro, né? Nascido em uma manjedoura, para nos ensinar a sermos humildes. Cura da sua visão, Antenor. A sua visão vai ser curada em nome do Cristo. É só você ter fé e continuar persistindo. É a persistência, né? É a nossa persistência que faz o milagre acontecer. Continuar persistindo na fé.
continuar persistindo na esperança, acreditando que Deus está trabalhando para que aquilo que nós queremos aconteça. Mas como eu disse, é no tempo de Deus. Enquanto nós esperamos, nós temos que aprender a ser resignados e esperar o momento das coisas acontecerem. O Salvador, que é Jesus, o nosso Mestre, Ele cura todas as dores. Ele cura todas as feridas. Ele nos conhece. Ele sabe o que se passa conosco. Ele sabe o que nós precisamos. Mesmo antes da gente pedir. Mas a gente precisa aprender a esperar, a ser obediente, a ser resignado, a ter fé e o milagre acontecer. Jesus Nunes, bom dia. Nome lindo, né? Nome lindo esse nome, Jesus. Jesus de Nazaré. Então não culpe Deus. Não culpe a Deus por aquilo que te acontece. Porque não é culpa de Deus. Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente seja feliz. Se nós sofremos, é por nossa imprudência. É por nossa desobediência. É por nossa falta de fé que a gente sofre. Pelas más escolhas que nós tomamos ao longo da nossa vida, pelos erros que cometemos. Então tudo é por nossa própria imprudência. Não é Deus, não é castigo de Deus. As pessoas falam, é castigo, foi castigo de Deus. Não! Deus não é de castigar, Deus não é vingativo, Deus não castiga ninguém. Nós colhemos o que nós plantamos. As nossas dores são causadas por nossa imprudência, por nossos erros, as escolhas que tomamos ao longo da nossa vida, as decisões que nós não tomamos, que deixamos de tomar, o bem que nós podíamos fazer e não fazemos. Porque não fazer o mal é uma escolha nossa. Mas fazer o bem é uma necessidade. Nós podemos escolher, eu não vou fazer mal para ninguém nesta vida. Tudo bem que você não está fazendo mal para ninguém. Mas você está contribuindo para o bem de alguém? Você está sendo útil para alguém? Você está auxiliando alguém? Você está ajudando na vibração do planeta com tuas orações, com tuas vibrações? Então é escolha. São escolhas que nós não tomamos na nossa vida, decisões que nós vamos deixando mais para frente. Amanhã eu faço, amanhã eu deixo para amanhã, eu começo segunda-feira, e a gente vai deixando a vida passar. E quando a gente vê, já é muito tarde, não dá mais tempo. Então não é culpa de Deus. Nada de ruim que acontece conosco não é castigo, nem é culpa dele, porque ele não quer que a gente pratique o mal, ele não quer que a gente tome decisões erradas,
Assim como nós, pais de família, nós não desejamos e não queremos que os nossos filhos vão por caminhos errados. A gente se entristece quando um filho nosso faz algo errado. Deus também. Imagina Deus, que é todo bondade. Ele vê um filho seu seguindo por caminhos errados e ele ter que aceitar o teu livre-arbítrio de escolher andar por esses caminhos que o afastam dele. Então não é culpa de Deus, né? É culpa nossa. Deus não vai nos abandonar nunca. Isso é certeza, isso é certo. Mesmo com as nossas más escolhas, os nossos muitos erros, Ele nunca vai abandonar um filho dele. Olha a passagem do filho pródigo, né? Em que o pai fez uma festança para receber o seu filho que tinha se distanciado dos caminhos de casa. Assim é Deus. Ele sempre vai estar esperando a volta do filho pródigo que se afastou dos caminhos, mas que se arrependeu. A partir do momento que a gente se arrepende de coração, pede perdão a Deus, se modificar dali para frente, nós voltamos para casa. Nós voltamos para perto de Deus mais uma vez. Então é isso, meus irmãos. Deus é bom. Deus é justo. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, o que podemos fazer. O que é para nós fazermos, nós vamos fazer. O que é da nossa responsabilidade, nós iremos fazer. O que não for, a gente entrega nas mãos de Deus. A gente faz a nossa parte e Ele faz a dele. É assim que funciona. Não esperar que Deus faça tudo. Não esperar que os milagres aconteçam sem que a gente faça nada para merecer. Faz a tua parte, que Deus será fiel e cumprirá com a parte dele, né? Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosa em socorro de todos nós, em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Jesus, Mestre Divino, Apóstolo da Paz, vem nos auxiliar todos os enfermos, todos os doentes, todos os debilitados, todos os viciados. Vem em benefício de todos nós, de todos que sofrem, sejam eles males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas
sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Mestre, Jesus Cristo. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que esta semana seja iluminada, que Deus ilumine a todos nós, que Deus nos auxilie nas decisões que nós tivermos que tomar durante toda essa semana, que Ele nos guie nos caminhos que devemos caminhar, sejam eles fáceis ou difíceis, que Ele vá à nossa frente nos guiando, nos mostrando através da intuição e do coração as melhores decisões da nossa vida que devemos tomar. Que Ele nos afaste do mal que vem de fora, do mal que vem do mundo, mas principalmente do mal que ainda habita dentro do nosso coração. Uma excelente segunda-feira. Que Jesus esteja presente em todos os lares, em todos os lugares, principalmente onde houver um irmão mais necessitado, um irmãozinho que sofre, um irmãozinho que perdeu a fé e a esperança. Que Jesus possa estar presente e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Se nós acordamos hoje é porque Deus permitiu. Então sejamos gratos por mais este novo dia, por mais essa nova oportunidade de estarmos aqui presentes, levando a palavra de Deus adiante, de estarmos aqui agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pela paz em nossos lares, pela pacificação aos homens na terra. Que assim seja. Fiquem com Deus. Uma excelente tarde.